Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso canal para mais uma aula de Química. Pessoal, hoje nós vamos estar na nossa segunda aula que fala sobre soluções. A gente vai estar aqui resolvendo duas questões do Enem envolvendo concentração e massa. Pessoal, não esqueça da sua curtida, não esqueça de dar seu like, não esqueça também de estar compartilhando essa aula, pessoal, com outros alunos para você estar contribuindo no crescimento do canal do professor Daniel. Vamos olhar a primeira questão do Enem que diz assim, ó. A questão do Enem, essa questão caiu no ano de 2013, a questão 74. Ela diz assim, olha, a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro pode desencadear a hemorragia. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue volume. E o medicamento, a varfarina, é administrado por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por mililitro. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorra hemorragias causadas pelo anticoagulante? Pessoal, olha, geralmente quando o aluno ele lê uma questão dessa, ele desiste. Ele vê muita informação, ele acaba não fazendo. O que a gente vai fazer aqui é que você não desista desse tipo de questão, que você tente fazer. Principalmente essas questões que envolvam cálculo de concentração e massa. Então, pessoal, vamos para a resolução da questão, que você vai entender de como essa questão aí, ela não é tão difícil assim, e a gente vai fazer apenas alguns cálculos matemáticos, vamos usar duas vezes a equação de concentração e massa, e a gente vai achar o resultado aí com facilidade. Vamos para a resolução da questão. Pessoal, agora vamos vamos resolver a questão que envolve aí essa questão de fármacos, tá? Essa questão do Enem. Bom, nessa questão, pessoal, ele faz a seguinte pergunta: qual o máximo volume da solução de medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Olha, se a gente for olhar aí, ele pede o volume máximo, mas para que eu venha administrar esse volume máximo, existe também uma concentração que não pode ultrapassar. Por exemplo, existe uma concentração que se ultrapassar esse valor, a pessoa ela vai ter hemorragia. Então, esse volume ele tá diretamente ligado a essa concentração máxima que o indivíduo ele pode tomar, no caso, via intravenosa. No caso desse fármaco, ele não pode ultrapassar essa concentração de 4 mg por litro. Por quê? Porque se ele ultrapassar essa concentração, provavelmente essa pessoa ela vai ter hemorragia. Então, se ele está pedindo na questão que não ocorra hemorragia, eu vou precisar utilizar essa concentração, que seria a concentração máxima que eu posso utilizar. Um outro dado importante é que 60% da varfarina fica no plasma. Veja, se a gente olhou lá que o volume sanguíneo de um indivíduo é de 5 litros, então eu preciso tirar essa porcentagem de 5 litros, porque só 60% dela fica no plasma. Então eu preciso tirar 60% de 5 litros. Olha, bem aqui, olha, eu tirei os dados. Eu chamei, no caso, essa concentração aqui que não pode ultrapassar, da hemorragia eu chamei de C1, coloquei 4 mg por litro. O volume que a gente vai achar para relacionar com essa concentração, eu chamei de V1, que seria 60% de quantos litros? 5. Os 5 litros seria justamente o volume sanguíneo do adulto. Mas quando é administrada a medicação, apenas 60% desse volume fica no plasma. Então eu preciso tirar 60% de 5 litros. Professor, como é que eu tiro 60% de 5 litros? É muito fácil. Os 60% eu posso representar dessa maneira aqui, ó. 60% é a mesma coisa que 60 por 100. Aí eu multiplico por 5. Então, quando eu faço isso daqui,
eu tiro os 60% de 5 litros. Como é que eu vou fazer na matemática? Aí eu posso dividir esse zero, com esse zero aqui, simplificar. Aí eu posso simplificar o 5 pelo 10, olha. 5 dá para dividir por 10. 5 dividido por 5 aqui dá 1. E no caso 10 dividido por 5 dá 2. Então sobrou aqui embaixo o 2 e aqui em cima o 6, porque 6 vezes 1 é 6. 6 que dividir 2, aqui vai dar quanto? 3. Então olha, 60% de 5 litros, pessoal, que seria o V1, nesse caso, vai dar igual a 3 litros. Bom, de posse desse resultado aí, eu já posso jogar aqui na primeira equaçãozinha da concentração 1, porque eu preciso achar a massa de soluto presente nessa solução. Quando eu achar a massa de soluto presente nessa solução, eu posso jogar na outra equação, aí eu acho o volume necessário, o volume de solução de medicamento que pode ser administrado nesse indivíduo, sem que cause hemorragia nesse indivíduo. Bora fazer agora o primeiro cálculo para você ver como é que faz. Eu preciso achar aqui a massa, nesse caso, de soluto. Olha, você sabe que a equação é essa daqui, ó. C é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Se eu quero a massa do soluto, eu vou só organizar. Lembrando que a gente já fez na questão anterior como é que a gente organiza a equação. Então aqui eu já vou fazer direto. Vai ficar M1 é igual a C vezes o V. Pronto, você já sabe que aqui seria o C1 e aqui seria o V1. Pronto, agora eu só faço substituir os valores. O V1, pessoal, nesse caso é 3 litros e o C1 é 4 mg por litro. Então vai ficar assim, ó. M1 é igual C1, 4, vezes o V1, que é quanto? 3 litros. Pronto. Aí eu posso dividir aqui, olha, esse litro por esse litro, sobra só 1 miligrama. 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. Então, nesse caso, o M1 aqui é igual a 12 miligramas. Então, a gente achou aí a massa de soluto quando for administrado essa solução nesse volume máximo. Agora eu vou jogar de novo na mesma equação, só que eu preciso achar agora o volume, nesse caso, de medicamento que vai ser administrado de solução, porque existe um volume máximo a ser administrado. Como eu já tenho a massa do soluto, agora eu jogo na segunda equação e a gente vai achar aí o resultado com facilidade. Vamos jogar, a gente vai usar a mesma equação. Só que nesse caso, pessoal, vou ter que ajeitar essa equação, porque eu preciso achar quem? O volume. Lembrando que a massa eu já achei aqui, o M1 é quanto? 12 miligramas. Bom, como eu já tenho o M1, aí eu posso jogar na equaçãozinha, aí a gente acha o volume. O que, é que a gente vai fazer? Aqui, olha, o volume, ele está no denominador e está dividindo. Aí eu posso passar ele para cá, para esse lado, e eu transfiro a concentração para o outro lado do membro dividindo. Eu vou só inverter. Eu trago o volume para esse lado e a concentração para baixo. Então vai ficar assim, ó. Se a gente olhar a questão, vai ficar assim. V é igual a M1 dividido pela concentração. Pronto. Aí eu utilizo ali a equação V, nesse caso vai ser V2, né? Igual, aí eu já tenho o M1, que é quanto? 12 miligramas, dividido pela concentração, no caso seria C2, que é quanto? 3 miligramas por mililitro. Pronto, aí eu posso simplificar aqui, ó.
miligrama por miligrama, aqui em cima sobra 12 e aqui em cima sobra 3 e sobra o mililitro. 12 dividido por 3, nesse caso aqui V2, vai dar igual a 4 mililitros. Se a gente for olhar aí as respostas, seria exatamente a letra D. Olha, se você olhar essa questão, ela envolve muito cálculo matemático, envolveu também uma parte da porcentagem. É uma questão de difícil entendimento, não é qualquer aluno que consegue resolver essa questão, até porque envolve aplicação de fármaco, envolve cálculo aí de medicação. Pessoal, agora nós vamos estar resolvendo a segunda questão do Enem. Essa segunda questão ela envolve alguns cálculos da matemática e algumas propriedades da matemática que a gente vai lembrar aqui quando a gente for estar fazendo essa questão. Bom, a questão do Enem diz assim: determinada estação trata de cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar risco de fluorose, a concentração máxima de fluoreto nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 mg por litro de água. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação é. Pessoal, a primeira coisa que o aluno deveria fazer aqui é achar o volume de água tratada em 1 hora. Ele falou que determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Aí a gente vai ter que achar o volume de água tratada em 1 hora. A gente vai primeiro fazer uma regra de 3 e a gente vai fazer uma transformação aí de hora para segundo. A gente vai lembrar um pouco da parte da matemática. Aí depois, pessoal, que a gente fizer isso aí, a gente vai achar o volume, nesse caso, dessa solução. Aí a gente joga na equação que a gente aprendeu, concentração é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Nesse caso aí, o que ele quer é a massa do soluto, porque ele quer a quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança. Vamos para a resolução da questão, que você vai entender aí o que é que eu estou falando nessa questão quando a gente for resolver ela. Pessoal, agora vamos fazer a resolução dessa questão. Bom, a gente já leu a questão, o que foi que eu fiz aqui? Eu só tirei os dados para que facilite para nós como resolver. Bom, o primeiro dado que eu tirei foi o seguinte, que a estação, pessoal, ela trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Então existe um tratamento ali da quantidade de água por segundo. Então eles tratam 30 mil litros de água por segundo. O outro dado que eu tirei de lá foi a concentração máxima de fluoreto que tem que ter nessa água para evitar risco de fluorose, ou seja, risco à saúde. Seria de quanto? De 1,5 miligramas por litro. Aí ele pergunta lá na questão, a quantidade máxima de fluoreto que pode ser utilizada no volume de água tratada, só que ele quer saber em 1 hora. Bom, ele deu aqui na questão que a estação trata de cerca de 30 mil litros de água por segundo. Eu tenho que montar uma regra de 3 aqui para eu achar o volume de água que ele trata em 1 hora. Primeira coisa que eu devo saber, eu tenho que transformar essa hora para segundo. Por quê? Eu vou montar a regra de 3, você vai entender. Olha, ele trata de 30 mil litros, no caso de água, em 1 segundo. Então eu preciso saber qual é o volume de água que ele vai tratar, nesse caso em 1 hora. Eu vou chamar esse volume de VH2O, tá? Que é o que a gente vai achar. Você sabe que pela fórmula, a concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que eu vou achar aqui, a princípio, é o volume da solução. A concentração da solução, ele já me deu aqui, ó, que é 1,5 miligramas por litro. Eu já vou tirar esse dado, porque olha, C é igual a 1,5 miligramas por litro. Aí eu vou achar o volume, no caso da solução, que é o V ou VH2O que eu coloquei ali. Esse valor eu vou achar porque eu não sei. Então esse valor eu vou atrás.
Então, olha, 1 hora, pessoal, se você for transformar isso para segundo, 1 hora ele equivale a 3.600 segundos. O valor que eu tenho que utilizar aqui não é 1 hora, porque ele não está na mesma unidade. Então eu tenho que usar 3.600 segundos. Ao invés de eu usar aqui 1 hora, eu vou colocar 3.600 segundos. Aí vai facilitar a minha conta. Pronto, aí eu posso fazer a regra de 3 aí com facilidade. A regra de 3 é você multiplicar os extremos. Eu multiplico o VH2O vezes 1 e multiplico 30.000, né, no caso do litro H2O, por 3.600. Como é que a gente faz a regra de 3? Olha, eu preciso encontrar, no caso, VH2O. Eu coloco VH2O igual, porque é esse valor que eu preciso encontrar. Aí eu coloco o traço de divisão. Quem multiplica o VH2O, porque eu vou multiplicar os extremos, vai ser VH2O vezes 1 segundo, vai para baixo da fração. Aí você vai colocar ele no denominador. Então quem está multiplicando VH2O é 1 segundo, ele vai para baixo da fração. Aí eu coloco embaixo da fração 1 segundo. O que eu multiplico, o restante, vai para cima da fração. Então para cima vem 30.000 litros de H2O vezes 3.600 segundos. Pronto, aí já fica um pouco mais fácil para eu fazer o cálculo. Aí eu posso simplificar aqui esse segundo com esse segundo. Vai sobrar só o litro, porque eu preciso achar esse volume, nesse caso na grandeza, litro. Aí eu vou fazer a multiplicação. Olha, eu tenho 30.000 vezes 3.600. Como é que eu vou fazer nesse caso aí bem mais fácil? Eu vou pegar o 36 e vou multiplicar pelo 3. Veja que aqui eu tenho quantos zeros? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho mais 2. Depois que eu fizer essa multiplicação, eu faço só adicionar essa quantidade de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos zeros eu vou adicionar no resultado dessa multiplicação? 6 zeros. Aí eu vou pegar, olha, 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 3 dá 9, o 1 que foi dá 10. Então vai dar 108. Então olha, o VH2O vai ser igual a 108. Quanto zero eu tenho que colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, o volume necessário aí para o tratamento dessa água em 1 hora é de 108 milhões de litros. Só que não é isso que ele quer na questão. Ele quer saber, nesse caso, a massa de soluto, que é a massa de, nesse caso, a massa de flúor, é a massa de fluoreto. Então, ele quer saber qual é a massa de fluoreto necessária nesse volume para que a pessoa não venha ter nenhum problema de saúde. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu jogo nessa equação. Você já sabe como arrumar essa equação para achar aqui o M, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume, nesse caso, passar para o outro lado do membro multiplicando. Depois eu faço só inverter e acho o M1. Vamos agora fazer aqui. Vou ter que apagar e a gente faz. Olha, esse valor vai ficar aqui, que é para a gente utilizar ele. Então aqui, pessoal, eu tenho M1, vamos ajeitar a equação. O V vai passar para lá multiplicando, então fica M1 igual a C vezes o V. Nesse caso é o VH2O que a gente acabou de achar. Então repete de novo, o M1 é igual. Quanto vale a concentração? A concentração está aqui. É 1,5 miligramas por litro. Vezes. Nesse caso, quanto seria o volume, pessoal? O volume seria de quanto? 108 milhões.
de litro. Aí eu posso agora, pessoal, olha, simplificar aqui, ó, esse litro com esse litro. Professor, e agora para multiplicar aí? Tá difícil, né? Existe uma propriedade bem aqui, olha, da matemática, que eu vou aplicar. E eu vou aplicar também uma outra propriedade da matemática bem aqui. Esse valor aqui, 1,5, é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 1. Isso é uma propriedade da matemática. Eu multiplico aqui, olha, vezes, vou repetir aqui o 108. Esses números que estão aqui eu vou transformar em base 10. Eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a 6. Pessoal, agora aqui a gente tem uma propriedade da matemática, que é a multiplicação de potência de base 10. O que é que a gente faz numa multiplicação de potência de base 10, pessoal? A gente tem que conservar a base e somar os expoentes. Se a gente for olhar, a base aqui é 10 e aqui é 10. O expoente dessa base aqui é menos 1 e dessa base aqui é 6. Como é que a gente procede? A gente conserva a base e soma os expoentes. Eu vou pegar o 6 mais menos 1. Olha, o 6 daqui dessa base 10 e o menos 1 dessa base 10 aqui. Olha, mais com menos dá menos, então vai ficar 10 elevado a 6 menos 1. O resultado aqui vai dar 10 elevado a 5, porque 6 menos 1 é 5. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar essa continha aqui, pessoal? Ficar assim, ó. Só organizar. M1 é igual a 15 vezes 108 vezes 10 elevado a 5, porque você já sabe que a multiplicação entre 10 a menos 1 vezes 10 elevado a 6 vai dar quanto? 10 elevado a 5. Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou ter que multiplicar o 15 vezes o 108. Tenho que fazer essa multiplicação, dá um pouco de trabalho, mas eu tenho que fazer essa multiplicação. Eu vou pegar 108 vezes 15. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 0 é 0, sobe 4. 5 vezes 1 é 5. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Aí eu vou somar agora. Aqui vai dar 0. 8 com mais 4 dá 12. Vai 1. 5 mais 1 dá 6. Baixo 1. Vai dar 1620. Então, nesse caso aqui, olha, M1, que seria no caso 15 vezes 108, dá 1620 vezes 10 elevado a 5. Pessoal, olha, 10 elevado a 5, eu vou ter que desmembrar isso aqui, ó. É a mesma coisa que se eu multiplicar 1620, vai ficar mais ou menos assim. 1620. Aí o que é que eu faço? 10 elevado a 5 é a mesma coisa que eu colocar 5 zero. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, pessoal, vai dar 162 milhões de miligramas. O que é que ele quer aí? Ele quer saber qual é a massa, no caso, a quantidade máxima de fluoreto que pode ser utilizado nesse volume de água para ser tratado essa água em 1 hora. Então, nesse caso, vai dar quanto? 162 milhões de miligramas. Um detalhe, se a gente for olhar as respostas, pessoal, as respostas aqui, elas estão todas em quilogramas. Aqui está em quilograma e quilograma. Sendo que a gente achou a nossa resposta em miligrama. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar esse valor de miligrama, converter no caso de miligrama, para grama, quilograma. O que é que a gente tem que fazer para a gente converter? Toda vez que você for converter miligrama para quilograma, você tem que dividir por 1 milhão. Quando você dividir por 1 milhão, o resultado aqui no caso
vai dar em quilograma. Aí, olha, se a gente for olhar 1 milhão, tem quantos zeros, pessoal? 6 zeros. Então eu posso simplificar 6 zeros de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplifiquei todos os zeros. O que foi que sobrou? Apenas os 162. Então o resultado aqui da divisão de 1 milhão, da transformação de miligrama, a gente vai transformar para quilograma, vai dar 162 quilograma. Se a gente for fazer a análise das respostas, seria a letra E. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero ter contribuído com esse assunto com você. A gente viu que as questões do Enem, elas envolvem muitos cálculos matemáticos. Você tem que dominar um pouquinho da matemática. Por isso que a maioria dos alunos não consegue fazer essas questões, porque muitos alunos não dominam matemática e também não dominam, assim, em parte, né, o conteúdo da química. Se você dominar ali o conteúdo da química e dominar a parte matemática, você consegue fazer essas questões com facilidade e com um tempo hábil. Espero ter lhe ajudado resolvendo essas questões. Qualquer dúvida, coloque lá seus comentários, que a gente está ali para ajudar você a melhorar seu desempenho no Enem.